Um, dois, três. Muito bom dia, pessoal. Bom dia. Iniciamos aqui mais um Pode Mais podcast, esse episódio especial. E antes de começarmos, faremos de uma forma diferente hoje. Faremos com uma oração. Então, eu convido aos convidados, convido também aos técnicos para, junto conosco, reverenciar o nosso Deus, fechar os olhos. E vamos iniciar falando assim: Senhor meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa perdoar todos os meus pecados, todas as nossas falhas praticadas em pensamento, obras ou palavras, Senhor. E nessa oração também de agradecimento, quero agradecer-vos pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pelo ar que nós respiramos, pela água que nós bebemos, pela terra, pelo céu, pelo frio, pelo calor, pela chuva, pelo vento, pela primavera, verão, outono e inverno. Te dá graças, Senhor Deus, por esta rica oportunidade de estar aqui nesta linda manhã de sexta-feira, que o Senhor possa se fazer presente durante todo esse podcast, durante toda a nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor meu Deus, muito obrigado, meu Pai. E finalizando com essa oração também, eu quero já apresentar o nosso querido apresentador, Paulo Sérgio. Vamos lá, Paulo? Bora, muito bom dia a todos. Estamos aqui hoje com o nosso estúdio novo, né? Graças a Deus. E o convidado de hoje ele é muito, muito especial. Eu vou ter que fazer a leitura aqui de um pouco do seu currículo para conseguir explanar para os nossos telespectadores um pouco dessa qualificação desse tão especial convidado. Ele que é filho da dona Marina Soares, filho do senhor Alcides Ribeiro, nascido em Remanso, na Bahia, em 25 de outubro de 1953. Tem uma longa história, não somente na cidade de Aparecida, mas em Goiás, que se mudou para Goiás em 68, né, onde se tornou professor, onde buscou várias formações. Ele é formado em pedagogia, formado em administração pública, formado em economia. Vale ressaltar que ele é mestre ou é pós-graduado em administração mestrado pública? em administração pública. Bacana. Tem 16 pós-graduações. Sem dúvidas, sempre voltado aos seus pilares, à educação, ao social, né? Ele que é um mega empresário, hoje aí tem 4 universidades, sendo uma em Aparecida de Goiânia, uma em Pontalina, uma em Remanso, na Bahia, uma em Casa Nova, na Bahia. Ele que é proprietário aí de vários bazar, né? São lojas aí muito bem estruturadas. Okay. Temos em Aparecida de Goiânia, Vila Brasília, Cidade Livre, no Garavelo. Temos um em Goiânia, no centro, Porangatu, Remanso, Casa Nova. Ele que é produtor de mel, produtor de caprinos, frutas, ovos e proprietário de supermercado. Quem que é ele? Ninguém menos, ninguém mais do que o nosso deputado federal por Goiás, que representa o povo goiano no Congresso Nacional, eleito com mais de 90 mil votos. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, professor Alcides. Bom dia, Paulo César. Bom dia, Flávio Costa. É um prazer muito grande estarmos aqui. Bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando por aqui no podcast Pode Mais. E é um prazer muito grande estarmos aqui para dar a vocês as informações porventura solicitadas. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo. Quero lembrar aqui que o foco desse podcast é o empreendedorismo e o mercado digital. Então, nada mais justo do que começarmos a falar com uma pessoa que tem uma história de empreendedorismo linda, né? Construiu sua carreira, construiu sua vida com as próprias mãos, né? Digamos assim, porque pelo que a gente tem escutado por aí, veio para cá, para Goiás, praticamente sem nada, né? E sozinho, com a força de Deus e com a força da família impulsionando, construiu toda essa carreira, todo esse império. Podemos chamar de império porque é muita coisa. E queria que o senhor falasse para nós como foi que o senhor começou quando o senhor chegou aqui em Goiás. Antes, o senhor era de onde? O senhor nasceu em qual cidade? Como é que foi essa história do senhor antes de vir aqui para o estado de Goiás? Bom, eu sou de uma família simples da cidade de Remanso. Nasci no dia 25 de outubro, como já foi dito aí. Nasci em casa. A minha parteira foi a minha avó, mãe da minha mãe, Dona Eduarda, Maria Eduarda, da quem eu tenho lembranças mil, todas agradáveis. E comecei lá na cidade, uma cidade pequena, ribeirinha, às margens do Rio São Francisco, uma cidade que sempre
me deixa boas lembranças. E desde pequeno, né, desde os 7, 8 anos que eu comecei a ajudar a minha mãe, né, a gente, por ser do interior, com muita dificuldade, minha mãe era considerada uma das maiores doceiras da cidade, né, e eu vendia o doce para manter a minha escola, lá depois do primeiro, naquele tempo era 5º ano, né? Eu terminei o meu 4º ano, fiz o exame de admissão, fui para o ginásio, e lá o ginásio era pago. Eu tinha que me virar nos 30, né, para poder estudar. E eu me recordo que os irmãos mais velhos, com exceção do que veio para Goiás, o José, que era o mais velho, os outros todos moravam na cidade. E nós todos fizemos juntos o exame de admissão. Naquela época, o exame de admissão era mais ou menos idêntico ao exame de vestibular hoje. Fazia 200 jovens faziam o exame de admissão e somente tinha vaga para 50. E lá era mais ou menos isso, né? E de todos os irmãos, eu fui o único que passei para fazer o ginásio. Comecei a fazer o primeiro ano de ginásio, apenas com 11 anos de idade, já estava no ginásio. Terminei o meu ginásio, fui para o 2º grau, e na cidade só tinha magistério, concluí o meu 2º grau lá e vim para Goiás. Mas lá, além de vender o doce na rua, minha mãe também fazia beiju, fazia cuscuz, e nós sobrevivíamos disso, das vendas de beiju e cuscuz. E a maioria dos meus irmãos, né, todos se sentiam humilhados em colocar um balaio na cabeça e sair para vender na rua o cuscuz e o beiju. E eu nunca tive vergonha de fazer isso, né? Me identifiquei e sempre fui aquele filho que muito apegada à minha mãe e meus pais, a minha mãe e meu pai, né? Então eu fazia de tudo para agradá-los e procurei, já desde jovem, começar a vender os beijus, cuscuz, né, e os doces para a subsistência não só da família, como também para manter a minha escola pago rigorosamente em dias, como sempre fiz. Então foi assim que começou a vida do professor Alcides. Depois de quando completei 15 anos, meu pai determinou que eu viesse para Goiás, porque aqui eu tinha um irmão e o irmão já tinha um comércio, que era para mim crescer na vida, estudar, etc e tal. Aceitei a vir, né? Embora eu quisesse ir para Salvador, e porque o meu padrinho era um homem extremamente famoso na época, né? O Antônio Carlos Magalhães, o famoso ACM, né? Não é o ACM Neto, o ACM velho. Que era muito poderoso na Bahia, foi vereador, foi prefeito, foi governador do estado e tal, era um homem extremamente poderoso, mas meu pai falou que não, você vai lá para onde está o seu irmão, porque é lá que você vai crescer. E assim eu atendi os meus pais e vim aqui para Goiás. Cheguei aqui no dia 1º de julho de 1968, com apenas 15 anos. Aí comecei. Esse resto de ano eu não estudei, no ano seguinte eu comecei a estudar, né? Comecei a trabalhar e logo em seguida mudamos ali para Aparecida de Goiânia, no mesmo ano, em 1968, no mês de novembro, o meu irmão mudou do Pedro do Vico, onde ele residia, para Aparecida de Goiânia, ali no Jardim das Esmeraldas. E lá nós começamos toda essa trajetória de vida e de trabalho que nós temos ali no Jardim Esmeralda. Passaram-se 2 anos, em 1970, nós começamos como o diretor da Escola Municipal Alfredo Nasser, onde hoje é a Unifam. É uma história interessante porque depois de concluir os anos 70, final do ano 70, o prefeito da época na cidade, o presidente da Câmara e o dono do loteamento chegaram em mim e falaram assim, olha, você vai ter que comprar, não é você vai comprar não, você vai ter que comprar essa escola. Eu falei, como assim? Como é que eu vou comprar uma coisa que nem dinheiro eu tenho? Não, você vai comprar porque por um equívoco da prefeitura, nós tivemos que construir aqui numa área que não é nossa, essa área é do dono do loteamento, não é do loteamento, não é da prefeitura. E assim nós fizemos então um acerto, né? Fizemos um acerto na época, eu assinei 120 promissórias de um cruzeiro, comprando o imóvel por 120 cruzeiros na época, que era muito dinheiro. E logo em seguida nós fizemos um contrato, né? E nesse contrato tinha que, até o ano de 1974,
nós pudéssemos estar devolvendo para o município, em forma de construção, aquele prédio do mesmo tamanho, não precisava ser do mesmo jeito, mas que fosse do mesmo tamanho, para que nós pudéssemos pagar de fato e de direito todo aquele imóvel que nos foi repassado. Então nós começamos a fazer esse trabalho, trabalhamos ali 71, 72, 73, 74, e foi o período em que o Brasil passou por uma mudança radical na sua economia. O nosso dinheiro de cruzeiro passou a ser cruzado e virou aquela confusão toda, a inflação foi altamente galopante, fazendo com que o nosso dinheiro desvalorizasse cada dia, a desvalorização era maior. Então nós aproveitamos e no final de 74 nós pagamos aquilo que tínhamos feito o compromisso de concluir o pagamento em 1982, nós fizemos a conclusão desse pagamento no ano de 74. E daí para frente nós começamos a fazer investimentos mais pesados, uma vez que a Aparecida crescia muito. A população de Goiânia estava expulsando as pessoas mais pobres de Goiânia para Aparecida. Aqueles nordestinos que chegavam, iam tudo para a cidade de Aparecida. E aquele setor, o Jardim Esmeralda e Vila Brasília, que eram considerados setores desertos, eles passaram a ser bem povoados. E a cidade foi crescendo e nós crescemos junto com ela. Em 1976 veio uma eleição para prefeito e vereadores, e eu não queria ser candidato, nem pensava em mexer com política. Mas por insistência do prefeito da cidade e do presidente da Câmara, o senhor Vicente de Paula Souza, eu aceitei o compromisso de ser candidato. E aí aconteceu a minha carreira política. Eu fui eleito o vereador mais votado da cidade de Aparecida, não só na época, como até os dias de hoje. Porque, por incrível que pareça, nós tivemos 4 votos a mais do que o prefeito eleito na época. Foi eleito com 594 votos e o prefeito com 4 votos. E o senhor vereador? Eu fui eleito vereador, né? E começamos então a nossa trajetória política, né? E aí, como vereador, se as coisas se tornaram mais fáceis, nós já tínhamos um convênio da escola com a maçonaria e com também a Prefeitura de Aparecida. Logo em seguida, nós fizemos um convênio, em 1978, nós fizemos um convênio com o Estado, ampliamos aquela escola que eu tinha recebido com uma sala de aula, já tinha 6, e nós fomos aumentando. Eu sei que quando foi em 82, eu também não queria ser candidato a prefeito, me lançaram candidato a prefeito, e nós tivemos o desprazer de termos muito voto e não ganharmos as eleições, porque naquela época o voto era vinculado. Então para votar no professor Alcides não podia votar no Íris, e o Íris era o fenômeno do momento, arrastava multidões, como ele sempre arrastou, mas naquela época era muito pior. Então o que aconteceu? Nós tivemos mais de 10 mil votos junto com o Íris, consequentemente meus votos não valeu para mim, nem valeu para o Íris, e a somatória dos 3 candidatos do MDB, que naquela época só tinha 2 partidos, Arena e MDB. Os meus 3 colegas da Arena, o que teve mais votos fui eu, os outros 2, um teve 120 e o outro 70. Né? Quer dizer, praticamente não somou. Enquanto que os candidatos do MDB, um teve 1.700 e poucos votos, houve 3.000 e poucos votos, o outro mais de 3.000 e poucos votos. Eu sei que somando a somatória dos 3 era superior à somatória dos meus votos. Se nós não tivéssemos os votos nulos, que foram os votos dados a mim e ao Íris, naquela época eu já poderia ter sido prefeito, mas infelizmente isso não aconteceu. E aí eu me ausentei da vida política e fui cuidar da minha escola. Então a cidade estava crescendo e crescendo muito, né? E eu continuei a trabalhar muito, com muita disposição e afinco, somente dedicado à nossa escola, que na época não era faculdade, era só escola. O educandário Alfredo Nassi fez muita história, né? Hoje as pessoas mais antigas da cidade que lá chegaram e que residem lá desde essa época, todos passaram as nossas cadeiras lá do educandário Alfredo Nassi. Então, em 1985, nós começamos a sonhar com uma faculdade e somente em 92 nós recebemos a primeira visita
para que a nossa escola fosse transformada em faculdade. Naquela época também aconteceu uma coisa muito interessante. Nós conseguimos uma autorização em 1995, 3 anos depois, e depois de autorizado, depois de tudo acertado, os cursos de pedagogia e letras, aconteceu um fato inusitado. O nosso deputado da época era o senhor João Natal, e ele pegou a nossa autorização e jogou no lixo, picou assim e jogou no lixo lá, na presença do ministro da Educação. Nós não vamos ter faculdade lá, ele é de oposição e nós não aceitamos a faculdade lá. A faculdade lá tem que ser da situação e não da oposição. Mas isso não fez com que eu desistisse. Em 1996 eu comecei um novo processo, tudo do zero, como se nada tivesse acontecido, e no ano 2000 nós conseguimos a autorização da Faculdade Alfredo Nasser, que hoje é o Centro Universitário Alfredo Nasser. Na época foram autorizados os cursos de Pedagogia e Letras, e hoje nós temos 22 cursos funcionando perfeitamente, devidamente. Dentre eles, o curso de Medicina, que veio trazer um equilíbrio muito grande. Hoje, nós somos orgulho do povo goiano e já recebemos, pelo curso de Medicina, já recebemos 5 prêmios internacionais e vou receber mais um agora no Peru, no mês de novembro. Isso nos enche de muito orgulho, né? De muito orgulho, de muita satisfação por sermos esse representante da educação em Goiás e principalmente no município de Aparecida de Goiânia. Esse é um pouquinho da história do deputado professor Alcides. Que história, hein? Que Que isso, história. Rapaz, E isso é um resumo só, né? Vale Tem um lembrar resumo. isso, né? nesse percurso, né, muitos desafios com certeza são diariamente encontrados, muitas situações, igual teve o caso do deputado lá que simplesmente rasgou a solicitação de Autorização de curso. autorização de curso, né? Sem dúvidas, educação é um processo muito importante que transforma não somente o ser humano em si, mas modifica toda uma sociedade, todo um processo cultural de uma nação. E nesse percurso, quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou na vida empreendedora para chegar onde está hoje? Foram muitos, né? Um dos grandes desafios que nós enfrentamos foi quando eu abri o Bazar Professor Alcides. O Bazar Professor Alcides já funcionava há 12 anos, né? Que isso foi em 1982. O então prefeito, 1983, aliás, o então prefeito Norberto Teixeira, juntamente com o pai do nosso ex-governador, Léo Mendanha, o pai do ex-candidato a governador, Gustavo Mendanha. Os dois foram lá para fechar a loja Bazar do professor Alcides, porque, segundo eles, a gente não estava sem a licença. Olha bem, uma loja que foi fundada em 1974, 9 anos depois, não tinha licença de funcionamento. Então, eles tentaram, assim, nos calar de todas as formas, nos amedrontar. E eu lembro do meu saudoso pai, quando ele chegou. Meu pai foi expedicionário, né? Ele participou da Terceira Grande Guerra Mundial e, por assim ser, ele andava sempre com 38 na cintura e com aquele punhal que ia do joelho até o pé, sabe? E ele chegou lá, eu me recordo como se fosse agora, né? Ele chegou lá e falou para o Léo Mendanha, o Sadala, que era o secretário da época. O Léo era o secretário de Finanças, o Sadala era secretário de Meio Ambiente, se não me engano, uma coisa mais ou menos assim, o Desenvolvimento Urbano, com o adendo do prefeito, e falou para eles que se eles fechassem aqui o estabelecimento, ele matava de um por um na bala e sangrava No punhal. Né, no punhal, sabe? E eles saíram assim, igual foguete, né? E me deixaram de mão um pouquinho. Mas aí aconteceu um outro episódio, quando a gente estava ampliando o Educandário Alfredo Nasser, e nós tiramos todas as licenças. Sempre a gente nunca deixou de atender, né? Eu sempre fui muito legalista. Nós tiramos uma autorização para ampliar a escola e a gente fazia construção de dia, ele ia lá de noite e derrubava, né? Aí esse episódio foi um episódio mais interessante, que meu pai
eu sempre costumei sempre levantar às 5h30, esse horário, para poder ir fazer ginástica. Sempre me dediquei muito a fazer exercícios, porque acredito que o exercício faz parte de uma vida saudável. Aí eu me lembro e perguntei para minha mãe, uai, eu não estou vendo meu pai aqui. Eu falei, meu filho, não sei para onde seu pai foi. Ele levantou cedo, não era nem 5 horas da manhã, ele levantou, se arrumou e saiu. Disse que ia ali e voltava já. E nesse bendito dia, foi o dia em que meu pai saiu, e a gente mora na Vila Brasília, ele saiu e ele não gostava de andar muito de carro, não, ele andava era a pé. E nessa época, o prefeito Norberto Teixeira morava na chácara dele, que era um pouquinho afastado do centro de Aparecida. E ele foi lá na casa do prefeito e avisou para o prefeito. Ele foi na casa, foi a pé. Foi a pé da Vila Brasília, lá? Da Vila Brasília até lá, né? E chegando lá, ele me contou que disse para o prefeito assim, que ele estava deitado ainda. Aí ele falou para a mulher dele que ele ia esperar. Sentou na sala que esperar ele acordar. Aí quando ele acordou, ele disse para ele, com todas as letras, esqueça o meu filho. Se você continuar amolando ele, eu venho aqui te matar. Ele era bem positivo, ele não tinha medo de cara feia. Aí, que o prefeito recebeu ele e tal, atendeu ele bem, e nunca mais eles mexeram comigo. Foram dois momentos assim, bem complicados da nossa vida de empreendedor, e que eles procuraram de todas as formas fazer com que nós parássemos. Significa então que o senhor deve muito a seu pai, né? Muito, muito. Eu tenho um carinho muito especial pro meu pai. Ele é vivo ainda? Não. Meu pai morreu com 101 anos e agora, dia 21 de novembro, fazem exato 9 anos que ele faleceu. Ele faleceu em 10, ele faleceu em 2013. Fazem 10 anos. E minha santa mãezinha ainda é viva. Dona Maria. Nós vamos estar comemorando o 99º aniversário dela no próximo dia 4. Eu tenho certeza que ela vai ultrapassar os 100 e alguma coisa. Ah, com fé em Deus, né? Não só ela, o senhor também, né? Eu também. E uma outra fase assim também do empreendedorismo que me deixou assim, quando eu terminei a minha eleição em 96, eu fui candidato a prefeito e perdi a eleição, e quando eu saí da eleição, eu saí com muitos débitos, então eu vendi praticamente 80% do que tinha, ficando só com a faculdade e o prédio do bazar, e paguei todas as minhas contas para que eu pudesse ter uma continuidade, respirar, né? Porque naquela época eu me recordo que a gente não tinha, eu como um dos grandes empreendedores ali da região de Aparecida, uma loja que tinha o carinho dos fornecedores de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. A gente estava sem crédito porque nós tínhamos naquela época 306 protestos. Aí o contador, vamos mudar de nome. Eu falei, não, eu não vou mudar de nome. Vai manter o mesmo Bazar Pastoral Cídio, nós vamos só chamar os nossos fornecedores um a um, negociar com todos eles, pagar todos eles para que nós possamos continuar a nossa trajetória de trabalho e de seriedade que foi sempre empregada aqui nas nossas lojas. E assim o fizemos, né? Com 5 meses eu já estava com todos os débitos organizados, estruturados, aqueles que não estavam quitados, estavam parcelados, mas estavam sendo pagos. E hoje a gente continua aí, uma loja que tem uma credibilidade muito grande. Saímos de uma loja para 9, hoje nós temos 9 lojas espalhadas aí por Goiânia, Aparecida, por Goiás e também no interior da Bahia. E a credibilidade, graças a Deus, cada dia aumenta, que nós procuramos fazer a coisa certa e andarmos sempre nesse caminho de fazer tudo certo, porque quem anda certo, quem não dá trabalho, quem não dá cano nos outros, Deus sempre abençoa. E nós estamos nessas bênçãos de Deus, e sempre eu não esqueço da existência dele, oro ao levantar, oro ao tomar café, ao almoçar, ao jantar e ao deitar. Todos os dias agradecendo tudo que ele já fez por mim e pedindo as suas bênçãos para que a gente possamos fazer mais e cada vez mais para atender melhor as pessoas. Eu costumo dizer que a crença em Deus, ela é muito positiva e muito válida. Mas depois dessa trajetória toda que o senhor compartilhou com a gente aqui, eu posso afirmar que a vivência de experiência com Deus ela é muito mais válida do que simplesmente a fé.
Perfeitamente. Pode ter certeza disso, que eu acho que aquele que segue as doutrinas cristãs, que seguem a palavra de Deus, não só dizer, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, e não colocar em prática. Nós colocamos em prática e fazemos isso sempre. E vou contar para você aqui uma coisa que aconteceu de forma bem interessante comigo. Eu, de vez em quando, por eu ter um mercadinho lá na Bahia, de vez em quando, agora quase não estou tempo de fazer isso, quem faz são o meu motorista, que já está comigo há mais de 20 anos, mas eu sempre ia nos mercados, comprava, às vezes tinha coisa de promoção, de preço muito bom, ia lá nos atacadistas, ia lá, comprava e tal, e uma vez aconteceu um episódio no açaí, assim que o açaí se instalou ali na Rio Verde, eu fui lá no açaí e comprei 50 fardos de açúcar e 50 fardos de arroz. E para que eles não rasgassem os fardos, eu peguei um pacote de arroz de 5 quilos e um pacote de açúcar de 5 quilos e levei. E aí, na hora de passar, a moça passou os 50 pacotes, não passou aquele, ela usou apenas para passar na maquininha lá, né? E aí eu levei pôs no caminhão, levou tudo para casa. Quando foi na hora de conferir, nós conferimos lá. Aí estava sobrando 5 quilos de arroz e estava sobrando 5 quilos de açúcar. Aí eu voltei no supermercado, cheguei lá, procurei o gerente, liguei para ele, mas o que foi isso aqui? Eu falei, não, é porque nós fizemos a compra de 50 fardos de arroz, 50 fardos de açúcar, e por engano, né, foi 5 quilos a mais de cada um. Eu estou aqui para devolver isso aí que não me pertence, porque é de vocês, né? Essa é uma das coisas que marcou muito, né? A nossa estadia lá no açaí, e que a gente tem uma amizade, um ciclo muito salutar disso. Então, aquilo que não lhe pertence, não adianta, para que você vai ficar com ele? Né? Pode ser 1 centavo, pode ser 10, pode ser 5, pode ser R$ 1. Então, aquilo que não lhe pertence, você deve sempre devolver ao seu dono. Porque, às vezes, você acha que está passando o cara para trás, você está sim passando ele para trás, mas não está passando aquele lá, Sim. que está sempre nos olhando. E uma frase, o senhor prefere que chame o senhor como deputado, como professor? Qual que é o codinome que o senhor gosta mais que utilize? Você fique à vontade. Professor é um título que eu tenho e que ninguém me toma. E deputado é um título que eu adquiri provisoriamente, né, no segundo mandato, mas que um dia eu deixarei de ser deputado. E professor nunca. Professor, então vamos falar assim. Essa frase que o senhor falou é uma frase que eu levo ela para a vida. As pessoas que me conhecem, eu sempre falo isso. Dinheiro dos outros não entra no meu bolso. O universo, ele é cíclico. As pessoas que faz aqui, paga aqui. Então eu sempre falo isso, dinheiro dos outros não entra no meu bolso. Já passou, alguns clientes já mandaram dinheiro a mais para mim algumas vezes. Às vezes a pessoa faz um Pix para mim de 5, 10, 15 reais a mais. Eu faço questão de devolver, até quando é R$ 1, 1 centavo, porque não existe diferença de R$ 1 para R$ 1 milhão. Ao meu ponto de vista, não existe essa diferença. Então é por isso que eu sempre procuro fazer dessa forma. E elogio o senhor e parabenizo por essa atitude. Realmente é muito louvável. O senhor poderia ter ligado, ter mandado um Pix, a diferença, mas o senhor preferiu ir lá pessoalmente e fazer isso. Demonstra honra. E a honra, ela parte de Deus, né? A honra como base, como princípio, ela não tem como, ela é imutável, né? As leis mudam, os processos culturais e os desafios mudam constantemente, mas princípios, tá? A palavra de Deus há mais de 2000 anos aí, a Bíblia, que para validar isso. E a gente quer saber um pouco mais do senhor, como que a área do senhor como produtor rural na Bahia, né? Eu tenho certeza que para os empresários que nos acompanham... Tá na Bahia também, né? Forte na Bahia, né? Muito. Não, na realidade, eu fiz um compromisso quando deixei minha cidade, porque a maioria dos jovens deixam sua família, deixam seus familiares para poder virem ganhar vida nos grandes centros, né? Eu prometi para mim mesmo que se um dia eu tivesse condição, eu voltaria, né? Lá na minha cidade natal, a cidade de Remanso, e faria uma faculdade para atender o povo daquela região. E assim eu fiz. No ano de 2007, fui lá, comprei uma área de 90 mil metros e construí a nossa primeira unidade fora da sede, né, aqui da Grande Goiânia, cidade de Aparecida. Aí montei lá a segunda unidade da Universidade Alfredo Nasser, né,
com também a escola. Nós sempre temos a faculdade e a escola junto, com exceção de Pontalina. Então nós montamos lá em começamos em 2010, inauguramos a escola em 2011 e a faculdade só 2013, porque a escola eu não precisaria de autorização do MEC para abrir, mas a faculdade sim, somente em 2013 saiu a primeira autorização. Lá nós temos 5 cursos funcionando, agora aguardando a liberação do 6º, que é enfermagem, né? Lá nós temos história, aliás, pedagogia, matemática, contabilidade, administração e agronegócio. E agora estamos montando o primeiro curso de enfermagem. Então essa é a nossa primeira unidade fora de sede, como já disse. Hoje nós temos lá 350 alunos no curso superior, aliás, no curso de primeiro e segundo grau, e pouco mais de 280 no curso superior, né? Então esse é um trabalho que a gente tem feito de longo prazo, né? Que está desculpe aí. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo, né? Lá montamos essa escola lá e logo em seguida, após a montagem, em 2013, o meu garoto que está com os 30 anos, eu tenho 3 filhos, os 3 fui eu que criei, nenhum são meus, eu não tenho filhos de natureza, biológico, mas tenho 3 de criação. E um deles foi para lá e gosta muito de roça e tal, formado em administração, mas gosta de roça. E lá nós compramos, né? Nós compramos primeiro a Fazenda Bonfim com 2.570 hectares, mas é numa área extremamente seca, onde só dá para criar bode e carneiro. Então lá nós temos uma criação de bode, eu tenho cerca de 1.000 matrizes de cabras e aproximadamente de 800 a 900 matrizes de ovelha. E isso é uma criação que dá muito sustento, porque ovelha produz 3 vezes por ano e a cabra produz 2 vezes por ano. Então nós temos aí dois períodos de pique. O mês de abril é o mês em que eu mais vendo os meus bodes, né? E as ovelhas eu vendo em abril e vendo também em outubro. São 2 datas que a gente está sempre vendendo. A gente vende, lá tem uma forma de vender o bicho em pé, né? A gente prende ele hoje e ele fica 24 horas preso tomando só água. E aí vem o pessoal lá com a balancinha própria da região, fazem a pesagem e nós vendemos lá. Nós vendemos lá nós temos um comprador de Maceió. Ele vem exclusivamente nas datas previamente acertadas para pegarem os caprinos e os ovinos, né? Boi praticamente a gente não tem, né? Agora que nós, do ano passado para cá, que nós começamos com uma criação de boi, porque nós compramos uma fazenda às margens do Rio São Francisco, e aí dá para você ter pasto o tempo inteiro, né? Através de canalizando a água que é ali pertinho, né? Hoje nós estamos produzindo lá. Eu comprei vacas leiteiras, nós temos hoje 50 vacas leiteiras, que produzem uma média aí, as 30 vacas que produzem constantemente, as outras ou tá prenha, ou vai dar luz e aquela coisa toda. Sei que constantemente eu tenho cerca de 30 vacas leiteiras, que nos dá aí um total de 600 a 700 litros de leite por dia. E meu garoto, ele é muito esperto, né? Ele descobriu agora que como o preço do leite está muito devagar, ele começou a fazer queijos, requeijão e fazer manteiga, né? Porque como vender o leite não estava dando retorno, ele contratou 2 especialistas, está lá produzindo e graças a Deus está dando tudo certo. E temos também um segmento que esse é mais antigo, de galinhas poedeiras, né? Nós temos lá as galinhas poedeiras, eu tenho aproximadamente 20.000 galinhas e nós temos aí uma coleta de aproximadamente 16 a 20.000 ovos dia, né? Essas põem por 2 anos e depois você tem que descartar e contratar, trazer novas matrizes, né? Elas produzem realmente 2 anos. Com 1 ano e 8 meses elas já começam a alencar, né? Hoje, se você deixar ficar e for ficando velho demais, aí a produção cai ao extremo. Então nós temos lá essa produção de galinhas poedeiras e eu já estou introduzindo
e querendo fazer funcionar a partir de 2025, né, o abatedouro de frangos na cidade, que vai aí dar uma alavancada boa na cidade. Vamos trazer aí umas 400 empregos direto. Nós já temos a área, já estamos providenciando as licenças, que são os mais complexos, para depois instalarmos, né, esse abatedouro lá na cidade de Remanso. É um abatedouro que vai dar um grande salto de qualidade em termos de emprego na cidade, porque hoje na cidade eu sou o maior empregador, porque eu tenho 2 lojas, o mercado e a faculdade e a escola, né? Nós empregamos em torno de quase 500 pessoas. Só quem emprega mais do que nós é a prefeitura. E com a chegada do abatedouro, eu tenho certeza que nós vamos passar logo, logo dos 1.000. Professor, então, inclusive, a gente quer agradecer a presença do senhor. A gente sabe que o senhor está meio resfriado, né? E mesmo assim, o senhor veio até o nosso podcast. Queria perguntar para o senhor se o ar tá tranquilo para o senhor. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá tranquilo, né? Porque a pessoa, ó, para você ver o compromisso, Paulo Sérgio, do empreendedor. Cara, mesmo nos dias que ele não tá na sua condição física melhor, né? 100%, ainda consegue cumprir um compromisso. Então, a gente agradece aqui mesmo, em nome de todos os nossos telespectadores, toda a nossa audiência aí, por o senhor ter vindo aqui mesmo nessa condição de senhor. E parabenizo mais uma vez. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição quando precisarem desse simples sacerdote aqui, estaria à disposição. Vamos de mais perguntas, né? O pessoal tá fazendo perguntas aqui para nós aqui. Professor, hoje, qual que é o foco futuro do senhor com relação a empresas? O senhor comentou agora que o senhor está planejando fazer um abatedouro de frangos, né, que vai gerar muitos empregos. E para a cidade de Aparecida, o senhor tem em mente mais alguma empresa que o senhor tem vontade de construí-la, algo nesse sentido ou não? Não, aqui em Aparecida, provavelmente nós estaremos instalando em 2025 um atacadista na região do Novo Polo, que está sendo construído em Aparecida, que será ali naquela região do Sepaigo. Nós já estamos adquirindo ali 10 mil metros quadrados para que nós possamos montar um atacadista, uma distribuidora, atacadista e distribuidora aqui no Polo de Aparecida, que vai trazer mais ou menos aí uns 150 empregos diretos e mais uns 150 a 200 indiretos. A parte boa, né, Paulo, que ele sempre fala, ele não fala da questão de os recursos que vai trazer, o que ele vai ganhar com isso. Ele sempre fala, está sempre focando no que as pessoas vão ganhar, né, os empregos que vai gerar, e isso é muito bom, né, Paulo? Esse é o princípio do transbordo, né? Isso. Não tem como, ele é muito visto, muito bem válido, e acredito muito que a prosperidade do ser humano não se posiciona não somente nos recursos financeiros que ele atrai para si, mas no transbordo, no emprego e como ele pode ajudar o próximo. E isso é uma coisa que o senhor tem feito desde quando pisou o pé no estado de Goiás aqui. Está crescendo e desenvolvendo muito mais cada vez. Com certeza. Em Aparecida eu já fui o maior, né? O maior empregador. Hoje, devido a grandes empresas que se instalam na cidade, nós ficamos felizes em saber que nós estamos entre os 10 maiores, mas que nós não somos mais o maior. Isso me deixa feliz porque a cidade está crescendo, melhorando e trazendo mais e mais recursos cada vez mais. E nossa principal meta é colaborar ainda mais com a ascensão da cidade, com a melhoria financeira da cidade, com a melhoria das pessoas. Isso faz bem, isso nos faz muito bem. E a gente sabe também, né, Paulo, que como deputado federal, hoje o senhor é um dos políticos aí que mais traz recursos federais para a cidade de Aparecida de Goiânia. E parabenizamos isso também. Eu acho que a maior parte também dos votos o senhor que veio de Aparecida, veio bem distribuído pelo estado, mas o senhor tem um nome muito grande em Aparecida e eu acredito que esse nome ele vai crescer ainda mais. O senhor pensa em alguma ascensão na carreira política do senhor em Aparecida? Todos nós pensamos, mas hoje a nossa preocupação é fazer a gestão do momento. A gestão do momento é focar no nosso trabalho na Câmara dos Deputados e trazer mais e mais recursos. Só para você ter uma ideia, até o ano de 2022, nós trouxemos para a cidade de Aparecida 284 milhões. E somente esse ano, 26 milhões já foram colocados nos cofres públicos do Tesouro Municipal da nossa cidade. Mas isso é uma parte daquilo que ainda virá este ano. Então nós vamos continuar focado no nosso trabalho na Câmara dos Deputados,
trazendo cada vez mais e mais recursos para Goiás, principalmente para a cidade de Aparecida, que é meu principal reduto eleitoral. Esses recursos, só para dar um pouco mais de esclarecimento ao público, principalmente ao público aparecidense, onde que o senhor já observou que a prefeitura tem feito a efetivação desses recursos na cidade? Sim, quase todos. Nós estamos agora fazendo a alocação de alguns recursos importantes, como os CMEIs, né? Nós temos 14 CMEIs na cidade, que os recursos já estão disponíveis, ou seja, estão alocados à disposição do prefeito, que somente agora vai ser feito licitação de 4 CMEIs que serão iniciados agora. Acredito eu que esses 4 que serão iniciados em agosto deverá estar concluído no mês de dezembro. E os outros 8 nós queremos ver se ainda esse ano fazemos a licitação para fazer com que a gente reduza a grande falta de vagas que nós temos na cidade de Aparecida. Hoje, mais de 8.000 crianças estão fora da escola por falta de CMEI, mas nós queremos ver se até o ano que vem a gente reduz esse número de 8.000 para pelo menos pela metade. Embora saiba que Aparecida é uma cidade que recebe muita gente vindo do norte e nordeste do país, né? Mas vamos continuar trabalhando e trazendo esses recursos para que o prefeito possa fazer a licitação dessas obras e estejam fazendo essas obras. Além desses CMEIs, nós temos 6 escolas que também já estão à disposição o recurso para ser licitado e, consequentemente, para atender de forma plena a nossa comunidade. Essas 6 escolas são todas escolas tempo integral, que vêm ajudar muito as nossas crianças, né, tirá-las da rua e deixar mais tempo na escola. E a gente sabe também que os recursos que o senhor empenhou para o município de Aparecida foram usados não tão somente na educação, né, mas também na habitação. Tem ali aquela construção habitacional ali no Agenor Modesto, próximo ao IFG, próximo ao EAPA, e na região ali da Chácara São Pedro também, né? É isso? Isso. O Agenor Modesto são 208 apartamentos que já foram entregues, são todos habitados, graças a Deus. Quando nós chegamos à Câmara dos Deputados, lá aquele conjunto estava parado no alicerce por falta de recursos. Nós corremos atrás e disponibilizamos, e graças a Deus já está pronto e foi entregue em 2021. Já a Chácara São Pedro, quando nós chegamos em 2019, lá na Câmara dos Deputados, lá era uma cratera. Estava sendo utilizado para vândalos, né, fazer mocó e etc e tal. E havia um débito muito grande naquela época da Chácara São Pedro. Nós conseguimos, junto ao presidente Bolsonaro, a liberação dos 30 milhões em atraso lá, foram pagos de uma só vez, e fizemos um compromisso com as empresas que compunham lá um consórcio para que seja feita a conclusão e, consequentemente, o pagamento daquilo lá. E foi feito no dia 30 de junho de 2022, a obra estava concluída. E eu queria muito ter inaugurado essa obra com a presença de Jair Messias Bolsonaro, que foi quem realmente trouxe mais recursos para ali e fez com que a obra fosse concluída. Mas somente em 2023, né, houve essa inauguração e nós tivemos até um atrito com o pessoal do PT lá, porque eles estavam lá afirmando em alto e bom som que era a entrega do petista, com apenas 30 e poucos dias de governo, ele estava ali entregando. E nós tivemos um desentendimento muito grande, porque eu não gosto de mentira, né? Então eu falei para eles que não, que ali declarei lá em alto e bom som que aquela obra foi concluída com recursos na época do presidente Bolsonaro, para que nós estivéssemos falando ali devidamente a verdade para aquelas pessoas que lá estavam, né? Então, além disso, nós temos uma série de outros empreendimentos na cidade que temos procurado liberar os recursos para que as obras andem de forma bem tranquila. Uma pergunta para o senhor. O senhor acha que a sua carreira empresarial, o senhor como empresário, auxilia o senhor hoje dentro da política? E já faço uma afirmação, né? Eu imagino que hoje o senhor já foi vereador, o senhor foi deputado estadual também? Não, vereador só. Só vereador, deputado federal, senador também não? Não. Então, assim, o senhor já está nesse meio político há um bom tempo. O senhor já é um empresário, um dos maiores empresários da cidade de Aparecida de Goiânia. O senhor tem residência na cidade de Aparecida de Goiânia. Então, eu acho, na minha opinião, que o senhor deve se lançar candidato a prefeito.
Porque o senhor já foi candidato e eu não sei, né? Eu acho, na minha opinião, falando agora como eleitor, eu não quero entrar no viés político. Nossa, igual eu falei para Sem vocês. contar na história dele Sem com o contar na município história. desde 1968. Né? Então, eu acho assim que o próximo candidato a prefeito, a próxima eleição para a prefeitura de Aparecida, eu acho que isso deveria sim concorrer. Muitas pessoas acreditam no trabalho do senhor e aí eu acho que isso aqui vai, não sei se é o plano do senhor. Então, respondendo a primeira pergunta, o senhor me disse, o senhor como empresário, como empreendedor, se isso tudo ajudou o senhor na política ou não? Claro que sim. Eu recebi muitos votos, né, no interior do estado, de pessoas que gostam de vir comprar no Bazar Professor Alcides e muitas pessoas que foram meus alunos na escola de primeiro e segundo grau, porque na escola eu não era só diretor da escola, eu fui professor até o ano de 2010. Então eu tenho muito voto de muitos alunos que são gratos ao trabalho que nós fazemos. Eu não tenho, assim, nenhum aluno que é meu inimigo, que não gosta de mim. Embora eu fosse professor de uma disciplina que os alunos gostam muito pouco, né? Que é matemática, cálculo, contabilidade financeira, que envolve muitos números, e a maioria dos alunos não gostam. Mas eu sempre tive um carinho muito especial para os meus alunos, e sempre eu usava os finais de semana e montava um plantão de dúvida. Quem tivesse dúvida podia ir lá na escola no sábado à tarde, que eu estaria lá aguardando para atendê-los. Ou então num horário de domingo ou sábado de manhã, ou domingo de manhã ou domingo à tarde, à disposição para atendê-los. E isso aí fez com que a gente cativasse muito os nossos alunos. Eu também não tenho notícia de nenhum aluno que não gosta do professor Alcides por motivo A, por motivo B ou por motivo C. Em relação a outra pergunta, é um clamor do povo de Aparecida, mas eu gostaria que eles tivessem um pouquinho de paciência, porque eu ainda não me decidi se serei ou não candidato a prefeito da cidade. Né, essa decisão eu vou tomar somente na virada do ano, aí no final de 2023 para o início de 2024. Mas é um apelo popular muito forte, muito grande, e muitos amigos, muitas pessoas que conhecem o nosso trabalho e a nossa seriedade, quer ver o professor Alcides prefeito de Aparecida. Falando voltando ao ramo empresarial, né, que não tem como fugir disso, falando da qualidade também dos serviços prestados, não somente no bazar, mas eu particularmente tenho um convívio, uma experiência com a escola, né, que é escola, Colégio de Aplicação Fredo Nasser, e também na faculdade, onde eu convivi ali por 9 anos, contando tempo de escola, e faculdade eu sou prova da qualidade que é aplicada hoje nas instituições. Como que o senhor observa essa questão da qualificação na formação de profissionais que vão entrar no mercado profissional, no mercado financeiro de forma geral? Eu me lembro muito bem que em 2014, quando eu tive o primeiro contato com os pais dos alunos de medicina, muitos assim, eufórico, né, sem saber como é que vai ser essa faculdade. Será que essa faculdade presta? Será que essa faculdade não presta? E eu me lembro muito bem que eu disse a eles, olha, esses meninos que estão aqui, eu não estou preocupado com o que eles sabem, eu vou me preocupar com o que eles vão aprender. E vocês podem ter certeza que nós vamos levar excelentes profissionais, vamos entregar, melhor dizendo, excelentes profissionais ao mercado. Vocês podem ter certeza disso. E eu não tenho dúvida, nós vamos fazer tudo muito bem feito, com extrema qualidade. Por isso que eu disse para vocês aqui, que esse ano eu vou receber o quinto prêmio internacional a respeito do curso de medicina, que isso me deixa muito feliz. A nossa escola de medicina hoje, ela tem a nota máxima, né? Coisa rara. Aqui no Brasil existem vários cursos de medicina, mas que tem a nota máxima não chega a 10, né? E nós estamos entre esses 10, e nossa escola em 2022 foi considerada a melhor escola de medicina do país. E isso me deixa muito feliz. Falando também dos outros cursos, como o curso de Direito, nós ficamos aí 6 anos consecutivos, aprovando a maior quantidade de jovens advogados na OAB Goiás. Sou prova viva, viu? Foram 6 anos consecutivos. E nós temos lá 3 alunos
de anos diferentes, que foram considerados a melhor média nacional. Então isso nos deixa muito feliz e orgulhoso. Significa dizer que o nosso trabalho está certo, no caminho certo e fazendo a coisa certa. Então, para quem está em dúvida referente aos cursos que vai cursar, que vai escolher de carreira, não fiquem com dúvidas. Está aí a qualidade prestada dentro da Unifam, né? Isso é inquestionável simplesmente pelos resultados. Os resultados falam por si. Perfeitamente, os resultados falam por si. Nós temos hoje, dos nossos 22 cursos, nós temos 14 com a nota máxima, né? Isso significa dizer que são os 14 considerados os melhores. Daí nós podemos enumerar medicina, direito, odontologia, psicologia, enfermagem, farmácia, fisioterapia, biomedicina. Então, esses 8 cursos são os principais cursos que nós temos uma demanda de aluno muito grande, que sempre nós estamos rejeitando o aluno, né? Coisa que as outras faculdades não têm, né? Então nós dispensamos aluno, porque fazer uma turma exagerada dá muita dor de cabeça. Nós temos que ter um limite de 40, no máximo 50 alunos numa sala de aula para que você possa desenvolver um trabalho de excelência. Isso é muito bom. Professor, já mudando agora de área, vamos falar agora da área. O senhor é evangélico? Sou. Sou evangélico? O senhor frequenta alguma igreja? Internacional da Graça. Eu pergunto isso porque é o que o público quer saber. O público quer saber da vida pessoal do professor, da vida profissional, quer saber da vida política, quer saber de tudo. O senhor então frequenta a igreja Internacional da Graça. Internacional da Graça. O senhor comentou alguma coisa sobre maçonaria lá no começo, sim. O senhor é maçom também? Não. Eu tive um convênio com a maçonaria na época que nós começamos na escola. A prefeitura de Aparecida não tinha rendas. Era uma prefeitura muito franzina, sem musculatura financeiramente, e a prefeitura não dava conta de manter a escola, embora a escola fosse pequena. Aí nós fizemos um convênio com a maçonaria na época, os anos de 70, 71 e 72, 3 anos a escola foi mantida pela maçonaria e a prefeitura de Aparecida. A partir de 73, somente pela prefeitura de Aparecida, e a partir de 77, pelo estado de Goiás. Então, olha aí, né? Quem às vezes fica achando algum mistério ou outro da maçonaria, eles são muito solícitos com as áreas sociais da sociedade, né? Prova viva aí o convênio que teve com a escola. E nesse percurso do senhor como empresário, como empreendedor, eu tenho certeza que surgiu muitos desafios, como a gente já falou no início. Mas quais são as principais histórias de superação que o senhor pode compartilhar com o público, até para poder motivar e pessoas modelar, no caso a pessoa do senhor, que é uma pessoa de sucesso, um empresário de sucesso hoje em Goiás? Olha, o empreendedor ele não pode ter medo. Se você tiver medo, você não empreende, né? Sempre quando eu queria fazer alguma coisa, eu falei, você vai pegar isso aí, é dinheiro emprestado, vai demorar a pagar e não sei o quê, e não vai dar certo e tal. E eu sempre falo, olha, se eu não investir, eu não vou ter retorno. Então vamos trabalhar, vamos investir e ter o retorno. Um exemplo disso é o Bazar Professor Alcides. Quando eu montei o Bazar Professor Alcides, Vila Brasília era nada, né? Ali era nada. Nós tínhamos aquela avenida lá, do lado de cá nós tínhamos um filetinho de asfalto, que eu consegui asfaltar a cidade, começar o asfalto na cidade em 82, quando eu fiz várias linhas de ônibus. E por ali passava a linha de ônibus que ia para Vila Sul. Nós fizemos aquela linha de asfalto, fizemos a linha de asfalto que ia para o Cruzeiro, fizemos a linha de asfalto que ia para o Garavelo e uma linha de asfalto que ia até a Cidade Livre. Essas eram as linhas de asfalto que nós tínhamos na cidade, que todas essas linhas foram trazidas por então vereador na época, professor Alcides. Eu abri a loja lá e nós falamos, nossa, aí não vai dar nada certo, isso vai dar para baixo e tal. E graças a Deus eu abri o Bazar Professor Alcides com uma portinha, né? Hoje é uma das lojas mais bem respeitadas, não só na Vila Brasília, como também no Goiás inteiro, uma loja extremamente conhecida pelo trabalho que a gente vem fazendo, né? Trabalho de patrocínios, de convênios, de estar sempre mantendo uma mídia
seleta na rádio e TV, para que a comunidade possa fazer de lá um centro de compra. E o bazar é aquilo que a gente faz, né? Vende desde uma agulha, só não vende avião, mas o resto tudo a gente tem para vender. Por enquanto, né? E o senhor é muito voltado à área do esporte também. Hoje, a estrutura que o senhor patrocina de forma 100% gratuita, né? Para muitos clubes, para muitos esportes amadores que acontecem na cidade, a estrutura do senhor hoje ela é maior do que a estrutura do município da cidade de Aparecida de Goiânia. É, perfeitamente. A minha história com o futebol é uma história antiga, né? Desde 1970 que eu sou apaixonado por futebol, né? Na época que eu cheguei aqui em 68, fiquei mais ou menos 2 anos aí sem praticar esporte, porque na região lá não tinha e era muito difícil, como eu fui sempre muito prendado e trabalhador, me sobrava pouco tempo para procurar futebol. Mas em 70 nós montamos o Esmeralda. O Esmeralda era um time que muito respeitado, nós disputamos 30, quase 30, parece que 27 ou 28 campeonatos municipais, e desses campeonatos municipais que nós disputamos, nós fomos campeão de 23, vice de 2 e perdemos 2. Então, durante a trajetória nossa de trabalho na cidade de Aparecida, ali com esporte amador, fizemos esse trabalho com muita excelência. E todo mundo achava que o Esmeralda era um time que, por ser meio, que eu pagava os atletas para jogar. Não, nunca paguei um centavo para ninguém. Eram todos amigos, alunos lá da escola, e que a gente fazia aquele trabalho de união e fazia sempre um negócio bom que dava certo. A única coisa que eu pagava para os jogadores, eu dava uma chuteira, né? Com incentivo, né? Como incentivo. A chuteira, a caneleira, que hoje quase ninguém gosta mais de jogar de caneleira, mas naquela época... O senhor jogava também? Joguei muito, até completar 50 anos. Aí, em 2003, quando eu completei 50 anos, eu deixei de participar de jogos de campão. Eu jogo às vezes só por brincadeira. Não, e hoje então o senhor já está convidado a jogar conosco, a gente joga 2 vezes na semana, a gente com a equipe lá do 8º Batalhão, joga 2 vezes por semana ali no Centro Olímpico, ali próximo ao UAPA. Sei demais. Tá convidado, inclusive amanhã às 7 horas da manhã estaremos lá jogando também. O pessoal lá, todo mundo muito tranquilo, só pessoas do bem. Joga ali por volta de 1h30, só para diversão mesmo. Só a turma mesmo, para brincadeira, né? O senhor está convidado. Eu vou ver se encaixo o seu horário de vocês na minha agenda para a gente comparecer lá e brincar um pouquinho. E o senhor atualmente está à frente de um clube? Eu tenho a SEV, né? Associação Esportiva Evangélica, a SEV Guapó Unifam, e nós estamos hoje lá na cidade de Guapó, onde nós temos uma equipe sub-15, sub-17, sub-20 e o profissional. O profissional disputa a 2ª divisão do Goiano. Quando eu peguei lá, eu peguei na 3ª, levei para a 2ª, disputamos a 2ª ano passado, e esse ano nós vamos disputar e queremos ser um dos campeões ou vice que passe a ter o direito de ir para a 1ª divisão no ano seguinte. Maravilha, hein? Que conselho o senhor dá para as pessoas que têm esse interesse no empreendedorismo, que têm essa vontade de crescer, mas que às vezes ainda tem as travas, os bloqueios, os medos, as crenças limitantes que não deixam de carregar no percurso da vida, né? Que conselho que o senhor dá para poder libertar dessa trava e começar a dar o primeiro passo? O empreendedor ele tem que ser determinado, corajoso, e uma coisa que ele tem, uma trava que ele precisa ter, essa ele não precisa tirar, ele precisa ter, é não gastar dinheiro à toa. Quando você está investindo, você tem que investir e receber os dividendos e saber usar esses dividendos. Porque o que acontece muito hoje é que o sujeito quer empreender, vamos supor, ele quer abrir um salão de beleza, vai lá, o governo empresta para ele 30 mil reais. Aí ele compra uma moto, compra não sei o quê, e esquece de investir. Se você não investir, o dinheiro não retorna. Por isso que a maioria das pessoas que querem começar a empreender não dá certo, exatamente porque eles querem tirar mais do que o que ganham. E aonde você tira, que não põe, só reduz. Muito bom. Professor, quando o senhor veio para Goiás, o senhor acho que não tinha praticamente nada, né? O senhor consegue hoje falar para o nosso público, juntando tudo que o senhor tem, o patrimônio do senhor é coisa milionária ou é bilionária? Que as pessoas elas têm essa curiosidade para saber, putz, e isso é uma coisa que é pública, né? Mas falando do senhor mesmo, o que o senhor fala? Hoje o patrimônio do senhor
é uma inspiração para muita gente. É um patrimônio milionário ou bilionário já? Não acredito que eu esteja na casa dos bilhões, não, mas na casa de muitos milhões, sim. Nós temos hoje um patrimônio considerável, né? O nosso principal patrimônio é a Unifam. A Unifam hoje aqui em Aparecida, ela está avaliada aí em 600, 700 milhões. Digo isso porque o ano passado eu enjeitei uma oferta de 600 milhões no cash, né, de um grupo que teve aí querendo comprar, eu não vendi. Né? Nós temos também as outras 3 instituições fora daqui, que é a de Casa Nova, onde nós temos um investimento pleno de aproximadamente uns 150 milhões. Temos também aí a de Remanso, que é avaliada em mais ou menos uns 100 milhões. E temos as nossas lojas, né? As nossas lojas somente a matriz, só daqui, que é prédio próprio. Os outros não são prédio próprio, são todos prédios alugados. E a Unifam, com exceção de Pontalina é uma concessão que eu recebi da prefeitura por 10 anos, que eu posso usar o prédio lá, pagando apenas água, luz, etc. Né? E em troca da concessão, a gente cedeu 10 bolsas anuais para o prefeito, que hoje já vai fazer 4 anos, o prefeito já tem 40 bolsas. E assim, à medida que os alunos forem formando, vai sendo renovado. Para o público ver o quanto a importância de alguém que tem princípio, que tem a vontade de transbordar, de repassar não somente a parte educacional, mas também cultural para o próximo, não pensa só na questão financeira. Porque se pensasse, às vezes pela idade que o senhor está, teria muito bem aceitado a proposta, dá para viver muito bem 600 milhões aí, mas não. É uma pessoa, é um empreendedor, é um educador que busca sempre transbordar na vida das pessoas e ajudar o próximo. E essa pergunta é uma pergunta interessante, porque mostra que uma pessoa que veio do absoluto zero, né, construiu um verdadeiro império, né? Isso é uma coisa gratificante, não só para nós como entrevistadores, é uma coisa gratificante para os seus eleitores, é uma coisa gratificante para os seus colaboradores, é uma coisa gratificante para a sua família e principalmente para o senhor. Porque o senhor construiu, o senhor é empreendedor. E se o senhor hoje pudesse voltar do absoluto zero, o senhor acha que o senhor conseguiria construir tudo isso novamente? Qual que é por onde o senhor começaria novamente? Se o senhor começasse hoje do zero? Olha, eu poderia ter 2 caminhos para começar. Primeiro, começar no comércio, né, que nós temos um tino comercial muito positivo, né, porque o segredo do comércio também não é só vender. O principal segredo do comércio é comprar. Se você compra bem, você vende bem, né? E não ter ânsia nem gordura, não ter ansiedade, né, para as vendas e nem ser guloso com os lucros, porque tem muita gente que ganha muito. Se você ganhar pouco e girar muito, esse pouco se torna muito. Porque se você... Vamos pegar aqui o exemplo de 1 quilo de arroz. Se você ganha 10 centavos num quilo de arroz e você vender 1.000 quilos e você puder ganhar esse mesmo 10 centavos vendendo 10 mil quilos, consequentemente o seu lucro vai ser 10 vezes maior. Então, às vezes, as pessoas colocam uns valores exorbitantes no seu lucro e terminam, na visão de lucro, e termina vendendo pouco, fazendo com que a mercadoria gire menos, e com esse não girar, aí você deixa de ganhar e sim você passa a perder. Perde a visibilidade também, né? Perde a visibilidade, exatamente. Então, hoje a gente recebe, na época do Volta às Aulas, por exemplo, a gente recebe muita gente aqui da cidade inteira que vai comprar na gente lá, porque sabe que os nossos preços são bons. Eles fazem uma tomada de preço nas lojas, todas as lojas aqui da cidade, e terminam caindo lá no bazar do professor Alcídio, porque a sua lista de material fica no mínimo 10% mais barato que nas demais, porque a gente trabalha com a margem de lucro mercadológica, ou seja, aquilo que você compra tem que ser vendido naquele período certo. Professor, só para o público entender também, já associado à questão política, qual a importância de hoje se ter no Brasil uma política voltada ao empreendedorismo, para as pessoas entenderem que o capitalismo hoje funciona, porém a necessidade voltada à questão do empreendedor ela é muito válida pela geração de empregos, pela economia que movimenta a sociedade de forma geral, né? Só para a gente já finalizar, acredito que o tempo do senhor também já está... Perfeitamente. É importante que a gente pense que o empreendedor ele tem sempre que empreender de forma positiva, ele tem que ter uma visão muito ampla. Eu
Muitos jovens, quando estão terminando os cursos, me procuram o que eu poderia falar para eles, como é que eles poderiam começar, etc. E a gente está sempre orientando, porque às vezes é mais fácil você começar devagar e chegar onde você quer chegar, ou você querer montar uma coisa suntuosa e terminando dando certo, você vai se decepcionar com tudo aquilo. Então eu acho que nós temos que saber fazer a coisa acontecer e de forma bem tranquila. Eu me lembro que em 1970 eu comprei o meu primeiro Fusca. Aí, não, você vai comprar logo um Fusca, que você não compra um Santana, que era o carro da época, era Santana, era aquela Brasília, aqueles carros mais evoluídos, né? Eu falei, olha, eu só coloco o chapéu aonde meu braço alcança. Eu não vou colocar o chapéu onde meu braço não alcança, porque eu vou correr o risco de deslocar o mesmo. E assim, se você for pontilhando devagarzinho, você consegue obter tudo o que você precisa, mas não no seu tempo, no tempo de Deus. Eu quero fazer uma última pergunta para o senhor para a gente finalizar. Qual que é a missão de vida do professor Alcides e onde que o senhor quer chegar? Qual que é o patamar máximo que o senhor quer chegar? Eu falo profissionalmente. Olha, eu já consegui quase tudo que eu almejei na minha vida, né? Falta eu ser prefeito da cidade de Aparecida e ser senador da República. O resto tudo eu já consegui em termos políticos. Em termos profissionais, eu estou satisfeito, né? Porque já consegui ter uma escola de excelência, de muita qualidade. Já consegui levar uma faculdade para minha cidade natal, que era o sonho dos meus pais, tanto do meu pai como da minha mãe. E é engraçado que eu não contei aqui, mas eu vou te contar ligeirinho. A minha mãe é de Remanso, o meu pai é de Casa Nova. Aí quando eu montei a faculdade em Remanso, meu pai estava vendo e falou assim, mãe, mas eu quero a faculdade em Casa Nova. Por que você não vai montar uma faculdade em Casa Nova? Só em Remanso. Daí então passou-se pela minha cabeça a aquisição de um prédio, de uma área em Casa Nova e construir a faculdade em Casa Nova, né? Porque vim aí atender os sonhos do meu pai. Quando eu consegui inaugurar a faculdade em Casa Nova, ele já não estava mais entre nós, mas eu tenho certeza que lá onde ele estiver, ele está muito satisfeito com a atenção que eu dei ao pedido dele, né? De estar aí fazendo lá na cidade de Casa Nova. E por incrível que pareça, a faculdade de Casa Nova nós temos mais alunos do que a faculdade de Remanso. Hoje nós temos 380 alunos em Casa Nova e somente 280 na cidade de Remanso. Eu já gostaria de deixar o convite para os nossos telespectadores, que dia 12 de agosto vai acontecer no Anfiteatro de Aparecida de Goiânia. Escolhemos esse local porque somos de Aparecida, queremos elevar o nível da cidade de Aparecida voltado ao empreendedorismo, associado ao mercado digital, que é a área minha e do Flávio, né? Já confirmada a presença do nosso deputado também, vai compartilhar as experiências, vai compartilhar um pouco da sua vida, um pouco da sua história como empreendedor, como político, como pessoa de sucesso de forma geral. Teremos o nosso evento, o nosso Gênesis Connect, não é, Flávio? Exatamente. O Gênesis Connect nasceu de um sonho de trazer visibilidade, trazer conhecimento para as pessoas precisam desse conhecimento, principalmente na área digital, que é a área que está crescendo, né? Inclusive o senhor também está nas redes sociais, sigam lá o Instagram do professor Alcides Oficial, né? Isso. Siga. E essa visibilidade e esse conhecimento é para os jovens, é para o empreendedor, é para aqueles que já conhecem o mercado digital. O que é o mercado digital? É vender na internet. Vender sua imagem, vender seu produto, vender o que for na internet, porque esse é o futuro, né? As inteligências artificiais estão aí, a nossa moeda está cada vez encaminhando mais para ser digital. Hoje, se pedir para o Paulo aqui 300, 400 reais em dinheiro, capaz que ele não tenha esse dinheiro no bolso. Eu também não tenho. Por quê? Porque hoje em dia é tudo num Pix, é tudo num cartão. Então esse é o mundo digital que nós estamos construindo. Se nós estamos encaminhando, nada mais importante do que dominá-lo. E pensando nisso, a gente criou o Gênesis Connect, tá, professor? O Gênesis Connect vai contar com vários palestrantes, inclusive o senhor estará conosco também, falando um pouquinho da questão do empreendedorismo, que é que o senhor praticamente vai ser a pessoa que mais domina, né, Essa área, esse segmento de empreendedorismo. E deixar o convite aqui também aberto para o senhor, né, reforçá-lo aqui no dia 12 de agosto, no Anfiteatro Municipal de Aparecida. Estaremos com o nosso evento presencial, o Gênesis Connect.
Pedir ao nosso público aí que não esqueçam-se de fazer inscrição aqui no nosso canal do YouTube, né? Dá um like, dá um joinha, que é uma forma de reconhecer o nosso trabalho, o nosso tempo que é investido em transbordar conhecimento e transbordar sabedoria. E uma última pontuação, professor. O senhor quer deixar alguma frase, algum conselho, né, para os nossos telespectadores aí, para o nosso público? Primeiro eu gostaria de estar confirmando a nossa presença lá no dia 12, né? No dia 12, confirmar a nossa presença. No sábado. No dia 12, no sábado. Eu vou ainda preparar o horário, né? Porque eu ainda não sei como é que está a minha agenda nessa data, mas posso confirmar que estarei. Ou pela manhã ou pela tarde estarei lá presente. E dizer também que se você quiser ser um empreendedor, a primeira coisa que você tem que fazer, pense de forma positiva, abra aquilo que você quer abrir, dedique-se, porque a dedicação e o foco faz com que as coisas aconteçam. E como eu lhe disse, você deve ter nos acompanhado aqui, se você pegar um valor X ou Y para abrir um empreendimento, invista nele, não desvie esse investimento, porque é fadado ao fracasso aqueles que desviam metade do que pensam, porque não dá certo, a coisa não vai funcionar. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Dessa forma, nós finalizamos aqui nosso podcast, reforçamos aí nossos agradecimentos à presença do senhor, à presença de toda a sua equipe que esteve conosco aqui. Muito obrigado, professor, muito obrigado, empresário, muito obrigado, empreendedor. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado, e muito obrigado, futuro prefeito, por Aparecida de Goiânia. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima oportunidade. Até mais.